Neste vídeo vou explicar uma estratégia alimentar bastante eficaz para evitar os enjoos durante a quimioterapia. Se está interessado neste tema, não se esqueça de ver também o vídeo Como controlar os enjoos na quimioterapia, onde explico outros truques para fazer frente a este problema. Esta estratégia alimentar aplica-se principalmente aos 3 primeiros dias após a sessão de quimioterapia, que é o período crítico em que o tubo digestivo está mais sensível. Se quer entender mais porque é que isto acontece, veja o vídeo que eu já mencionei. A nossa barriga deve manter-se calma e estável para que não surjam enjoos. Para isso acontecer, eu resumi tudo em 7 regras importantes para controlarmos os enjoos. Posteriormente, irei partilhar com você os alimentos que eu mais recomendo nesta fase da quimioterapia. Então vamos lá. Quais são as 7 regras mais importantes para evitar enjoos durante a quimioterapia? A primeira regra é a temperatura. Evite comer alimentos muito frios ou gelados, como as frutas geladas, como bebidas frescas ou até mesmo gelados. São ótimos, é verdade, mas nesta fase, alimentos muito frios, tal como alimentos muito quentes, podem disparar a sensação de mal-estar, ou seja, enjoo. Procure então comer tudo à temperatura ambiente. A sopa à temperatura ambiente, o prato principal à temperatura ambiente, frutas e bebidas também. Segunda regra: evite alimentos demasiado açucarados ou adocicados. Tal como a primeira regra, esta segunda é muito importante para evitarmos enjoos. Alimentos muito doces podem disparar esse mal-estar. Terceira regra: evite alimentos muito ácidos. Alimentos como o abacaxi, a laranja, o limão ou o kiwi podem deixar com mais enjoos. Então, evite alimentos muito doces, alimentos muito ácidos e alimentos que não estejam à temperatura ambiente. Quarta regra: evite também alimentos salgados. Tudo aquilo que esteja demasiado condimentado. É uma boa fase para experimentar outra vez comer comida de bebê, ou seja, comida pouco condimentada e pouco salgada. Quanto mais condimentos, quanto mais sal, pior vai ser. Quinta regra, e uma regra muito importante: evite os seus alimentos preferidos, por exemplo, o chocolate, se é o caso de gostar. E porquê? Porque durante esta fase o seu cérebro vai estar sob grande stress. E como está sob grande stress, vai associar aquilo que você come com a fase em que se encontra. Isso quer dizer que daqui a 6 meses ou 1 ano poderá sentir aversão aos alimentos que comeu durante a fase crítica da quimioterapia. Se gosta muito de chocolate ou de outro prato qualquer, previna tornar intolerante a ele, evitando comer durante esta fase. Sexta regra é coma com moderação. Evite comer muita quantidade de comida de cada vez, coma pequenas porções várias vezes ao dia. Procure, por exemplo, comer mais sopas, que são alimentos mais ligeiros, ou até mesmo fruta entre as refeições principais. Pouca quantidade, várias vezes ao dia, para evitar chegar à sétima regra, que é ficar bastante desconfortável. Se sentir desconforto, quer seja porque tenha comido demais ou porque a comida a sentou mal, aguarde, beba um pouco de chá, deixe que volte a vontade de comer. Agora vamos ver quais são os alimentos que podemos ingerir durante esta fase. Existem provavelmente mais alimentos, estes são aqueles que eu garantidamente sei que são bem tolerados e que aliviam os enjoos. Vamos lá ver quais são. Primeiro, as infusões. Um chá de gengibre é o seu melhor amigo durante estes primeiros 3 dias, porque alivia os enjoos, alivia também a sensação de irritação gastrointestinal e é então o melhor aliado. Se não gosta de chá de gengibre ou se é intolerante ao chá de gengibre, experimente também infusões suaves de cidreira
ou limonete tem também um efeito calmante sobre o tubo digestivo. Vá bebendo ao longo do dia, hidrate-se com estas infusões para prevenir e diminuir os enjoos. Gelatinas, de preferência vegetais, são ótimas nesta fase, são fáceis de ingerir e as gelatinas vegetais, por conterem fibra, protegem o tubo digestivo da irritação, do desconforto causado pela quimioterapia. Maçãs. A maçã é um ótimo fruto, de preferência descascada, e pode ser ingerida crua ou cozida. A pera também costuma ser muito bem tolerada. E as bananas, desde que não sejam muito doces, ou seja, que não sejam maduras. A melancia também é um ótimo alimento e costuma ser também bem tolerado durante esta fase crítica. Estas são as 4 frutas que eu mais recomendo e, além das frutas, podemos também ingerir, por exemplo, tostas de arroz, podemos ingerir também amêndoas peladas, não salgadas nem tostadas, e cremes de verduras. Podemos ingerir cremes de verduras de cenoura, abóbora, podemos ingerir também com espinafres ou brócolos. O que recomendo é que não faça um creme com imensas fontes nutricionais, ou seja, use 2 ou 3 verduras, pode juntar também carne ou peixe à sopa. É uma boa maneira de ingerir alguma proteína durante esta fase. Uma outra sugestão é o creme de mandioca, também conhecida por farinha de pau, que pode ser feita com peixe ou com carne desfiada e que também é uma ótima sugestão, pois é bem tolerada durante esta fase, não aumenta o enjoo e até pode prevenir. Arroz branco. O arroz branco sem sal, sem ervas aromáticas, o mais neutro possível, acompanhado, por exemplo, por frango cozido ou grelhado. Podemos também juntar ao prato um pouco de brócolos ou de cenoura cozida, mas lembre-se sempre de comer porções pequenas, pouca quantidade de cada vez. Não se preocupe tanto com perder peso, o importante é não sentir tanto desconforto, tanto sofrimento durante estes 3 primeiros dias. Além do frango, outro alimento muito bem tolerado é o peixe branco. Um peixe branco com uma pescada, com uma batata cozida, com uma cenoura cozida, costuma também ser bem tolerado. Então vemos aqui algumas sugestões de alimentos que, na minha experiência, são muito bem tolerados. Recomendo que coma pequenas porções ao longo do dia, desde o creme de verduras, com ou sem peixe e carne, as refeições pequeninas de peixe cozido com verduras cozidas ou de arroz cozido com um frango cozido ou grelhado, e vá comendo poucas porções também de fruta ou de amêndoas ou de tostas de arroz ou gelatinas ao longo do dia. O importante é comer pouco de cada vez e respeitar as 7 regras principais. Não coma nada que seja demasiado quente ou demasiado frio, muito doce, condimentado, evite os seus pratos preferidos e, já sabe, se sentir desconforto, aguarde que passe para voltar a comer. Se gostou deste vídeo, já sabe, não se esqueça de partilhar com quem mais precisa e também, se possível, subscreva o canal, pois ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. O meu nome é André Dourado e vemo-nos no próximo vídeo.